sou a Sueli Marchese e dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos aqui do canal, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão sobre a pergunta 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. E ela é sempre o resultado de uma natureza má. É preciso lembrar que durante milênios todos nós fomos cruéis. Nas nossas diversas reencarnações. Por mais que a gente tente evitar isso hoje, e a gente às vezes nem consegue, nós já fomos muito mais cruéis. No começo, é mais fácil para a gente identificar a crueldade física. Todo tipo de brutalidade física, todo tipo de crueldade a que uma pessoa é submetida, ela é muito fácil de identificar. Um pouco mais sutil é a crueldade moral. Muitas vezes uma pessoa é submetida a algum tipo de crueldade moral por muito tempo e ela não sai ilesa disso tudo. Algumas pessoas copiam essa atitude cruel porque é tudo que elas conheceram e outras pessoas procuram sair dela, mas ninguém fica ileso com relação à crueldade. E o que os espíritos nos dizem com relação a essa atitude? O espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele nos explica que a crueldade, ela vem da covardia. Ela vem de se sentir frágil e de fazer com que o outro sofra por nossa vontade, por nossa atitude, por, enfim, submeter a outra pessoa, né, a algum tipo de crueldade, me dá poder, faz com que eu me sinta acima dela e, obviamente, menos frágil. E ele nos adverte a respeito de uma crueldade muito maior, que é uma crueldade que as pessoas às vezes prestam pouca atenção, que é a crueldade de nós para conosco mesmos. Nós temos a capacidade infinita de sermos cruéis para conosco. E isso começa exatamente quando a gente se sente frágil e a gente tenta viver por padrões que não são os nossos, que são padrões impostos pela sociedade que a gente vive, pela cultura que a gente vive, por outra pessoa que está, às vezes, hierarquicamente acima de nós. E a gente tenta se adaptar, porque é isso que o ser humano faz. O ser humano, ele se adapta a qualquer circunstância, por pior que seja. Mas existe sempre um limite. Nós temos que, para não sermos cruéis com nós mesmos, nós precisamos impor limites. Nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não sei. Nós precisamos aprender a dizer eu não dou conta de fazer isso sozinho. Nós precisamos aprender a não nos colocar nas mãos dos outros. Porque a partir do momento em que você só é feliz quando você coloca na mão de outra pessoa dizer se você atingiu um determinado patamar de eficiência, de qualidade, de suficiência, de um mínimo de padrão que a outra pessoa, ou a sociedade, ou a cultura que você vive coloca, você nunca vai preencher isso. Impossível, eu não consigo, não dá.
Eu tenho que ter os meus próprios padrões e eu tenho que entender aonde isso me leva. A autossuperação é uma coisa maravilhosa, ela pode me trazer muito prazer e ela pode me trazer muitas coisas boas na minha vida. O que também é legal da gente pensar, bom, se eu vou pôr limites de fora para dentro, eu também vou colocar limites de dentro para fora. Porque a liberdade do outro é o limite da minha. A minha liberdade acaba onde a do outro começa, mas a liberdade do outro também acaba onde a minha começa. A crueldade, ela é fácil. Ela é muito fácil. A pessoa se impor e colocar uma violência qualquer, seja ela física ou moral, é muito fácil. É muito mais difícil você tirar a você mesmo ou a uma outra pessoa dessa situação de violência, dessa situação de abuso. Existem vários órgãos hoje em dia, governamentais e não governamentais, que procuram fazer esse trabalho. Por quê? Porque é muito difícil. É um esforço que só vai realmente dar frutos quando todas as pessoas fizerem a mesma coisa. É preciso que eu tenha autoconsciência, é preciso que eu analise a mim mesma, é preciso que eu analise as minhas situações, é preciso que eu analise as minhas atitudes e as minhas palavras para comigo e para com os outros, para que eu possa estabelecer patamares. Estabelecer patamares realistas. Eu tenho este defeito, eu preciso saber quais são os meus defeitos, para que eu possa encontrar uma maneira de sobrepujar esse defeito sem me violentar. Eu tenho que saber quais são as minhas qualidades, eu tenho que saber no que é que eu me destaco, para que eu possa atingir sempre padrões de excelência, já que eu tenho essa habilidade, já que eu tenho essa vocação, esse dom, o que for, de forma que eu possa me fazer feliz com isso. Porque se eu estou feliz, eu vou conseguir, primeiro, não ser cruel, e segundo, espalhar essa felicidade ao meu redor. Em especial quando eu estou atento ao que está acontecendo com as outras pessoas, se elas também estão sendo cruéis com os outros ou com elas mesmas. Se ela tenta ser cruel comigo e eu permito, porque eu permito, ou não. E se na hora em que eu não permito que essa outra pessoa seja cruel comigo, como é que eu estou reagindo? Eu estou reagindo com crueldade também? Porque às vezes é muito fácil. Quando nós percebemos que a outra pessoa está agindo com crueldade, nós percebemos que ela tem pontos fracos. Porque ninguém é cruel sem mostrar a sua fraqueza. A crueldade, ela é fruto dessa fraqueza. Então, será que eu não estou reagindo com crueldade também? Será que eu não estou passando desse limite e fazendo uma crueldade desnecessária? É uma reflexão interessante, é uma reflexão importante. A gente precisa estar sempre muito conectado com a gente mesmo para que a gente possa manter esse limite entre a minha liberdade e a do outro. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por fazer parte desse estudo. E até a próxima.